E aí, pessoal, vamos continuar aqui? Então vamos lá. Já vimos que a espécie normativa para o Supremo, que pode versar sobre decadência, é lei complementar, tudo bem? Inclusive para tratar do quantum do prazo. Legal? Bacana. Mais uma dúvida para você, olha aí. É renunciável pelo sujeito passivo? O sujeito passivo pode renunciar do prazo decadencial? Resposta: não pode. A decadência tributária não poderá ser renunciada pelo sujeito passivo. Ponto. Fim de papo. Ou seja, o sujeito passivo, seja ele o contribuinte, seja ele o responsável tributário, no exemplo típico de pagamento indevido, você paga um crédito tributário já fulminado pela decadência. Esse crédito, de acordo com o STJ, é inexistente. Você não vai conseguir extinguir aquele crédito tributário pelo pagamento, pois ele já foi extinto anteriormente pela própria decadência, tudo bem? Uma situação um pouco complicada você conseguir visualizar, né? Isso na prática. Não ressuscita esse crédito tributário porque eu quero que você me dê uma declaração dizendo que eu paguei. Ele foi extinto pelo pagamento. Não consegue. Ele é extinto pela decadência. Tudo bem? Bacana? Não é, portanto, passivo de renúncia. Você, sujeito passivo, não pode renunciar desse instituto. Que corre esse instituto, lembro, contra o fisco, para que ele constitua o seu crédito tributário. Legal? Qual é a regra geral? A regra geral do prazo decadencial está prevista lá no artigo 173 do CTN. Dá uma olhadinha. Ele fala lá. Quanto do prazo? Qual quanto? Regra geral está aqui, 173, diz que o direito da fazenda, né? O direito da fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após, 5 anos. E isso aqui nós vamos aplicar para aqueles tributos sujeitos a lançamento direto ou, né, ex officio, de ofício, e aqueles tributos sujeitos a lançamento por declaração. Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, eles possuem regramento próprio. Neste momento, vamos apenas perguntar para o artigo 150, parágrafo 4º, qual é o quantum do prazo. E ele nos responde aqui, ó. Ele nos responde, tá aqui, o prazo também é de 5 anos. Nesse ponto aqui, eu tenho isso em comum entre todos os tributos. Prazo decadencial em matéria tributária, 5 anos para decadência. Tudo bem? Sabemos que na prescrição temos aquela exceçãozinha do artigo 169, via de regra, prazo, seja decadencial, prescrição na matéria tributária, é tudo 5 anos. A exceção do artigo 169, que trata de prazo prescricional. Lá o quantum é de 2 anos, não vou falar agora porque não é o momento, deixa para quando nós tratarmos de prescrição. Mas, via de regra, prazo em matéria tributária é 5 anos. E aqui também não há exceção. Vamos ver que teremos outras peculiaridades quando o assunto for lançamento por homologação. Com relação ao quantum do prazo, o tratamento dado foi o mesmo. 5 anos para ambos os casos. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Vamos começar então a tratar dos outros pontos pertinentes à decadência. Vimos o que é, vimos qual a espécie normativa necessária para para que verse sobre esse tema. Vamos agora analisar o termo inicial. Qual é o termo inicial do prazo decadencial? Naquela linha do tempo que eu fiz para vocês, lembra? Você, sujeito passivo, pratica o fato gerador, com isso nasce lá a obrigação tributária e aí já começamos a falar de decadência. Dentro do prazo de 5 anos, o fisco deverá constituir seu crédito através do lançamento. A partir de quando exatamente? Da ocorrência do fato gerador? Do exercício financeiro seguinte? Como é que funciona essa história?
E aqui eu preciso separar os tributos sujeitos a lançamento por homologação dos tributos sujeitos a lançamento direto ou ex officio e lançamento por declaração ou misto. Tudo bem? A regra geral diz respeito aos tributos lançados de ofício ou por declaração. É aquela prevista lá no artigo 173. Dá uma olhadinha só, olha o que ele fala. O direito da fazenda pública a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados 1. Do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tem muita coisa para falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito mais complexo do que parece. Vamos devagar, deixa eu decompor isso aqui. Do primeiro dia do exercício seguinte. Aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vamos lá. Imagine, por exemplo, o IPTU. IPTU é um bom tributo para a gente tratar isso daqui. O fato gerador do IPTU, como regra geral, é no dia 1º de janeiro de cada exercício. Tudo bem? Então tem lá o exercício X, vamos botar aqui 2014, no dia 1º de janeiro de 2014, você, proprietário de um imóvel na área urbana, praticou o fato gerador do IPTU. Pergunto, quando começa a correr o prazo decadencial para que a municipalidade constitua o seu crédito tributário através do lançamento? Lembrando que IPTU é um dos poucos exemplos que ainda nos resta de tributo sujeito a lançamento ex officio, lançamento direto. Vamos lá aqui na linha do tempo. Então, de novo, eu estou aqui no dia 1º de janeiro de 2014. Aqui eu fecho 2014 e começa a partir daqui 2015. Quando que vai começar a correr o prazo decadencial do IPTU? Simples. A frase foi: você começará a contar a partir do 1º dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, tua pergunta é: o lançamento desse IPTU poderia ter sido efetuado aqui em 2014? Resposta sim ou não? Caso você responda afirmativamente, ou seja, sim, o lançamento poderia ter sido efetuado em 2014. Logo, a decadência começa a correr a partir do 1º dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2015. Então, do outro lado, aqui vai ser o 1º ano do prazo decadencial. Em 2016, vou aqui diminuir um pouquinho, teremos o 2º ano, 2017, 3º ano, 18, 4º ano, finalmente, em 2019, bate o 5º ano do prazo decadencial. Então, se ele começa, primeiro, 2015, mais 5, vai fechar quando exatamente aqui? Porque aqui, ó, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Quando que você vai começar, vai parar de contar? Eu sei que é o momento agora de nós nos preocuparmos apenas com o termo inicial. Depois eu até reforço essa informação quando nós tratarmos do termo final. Mas já para ficar completo aqui esse esqueminha. Eu tenho aqui 5 anos após 1º de janeiro de 2015. Logo, eu vou ter aqui 2 de janeiro de 2020. Então, beleza. Então, no dia 2 de janeiro de 2020 é quando finalmente, você vai poder gritar para o fisco: acabou o seu prazo para lançar, constituir aquele crédito de IPTU lá de 2014. Caramba, é muita coisa! Foi aquela ponderação feita pelo legislador, lembra?
Eu tinha lá segurança jurídica de um lado, indisponibilidade do crédito tributário do outro, saiu uma vertente, a decadência. A resultante, perdão, desses dois vetores aqui interpretativos me deu aqui o prazo decadencial. Então, somente no dia 2 de janeiro de 2020 que eu vou poder gritar para o fisco e falar: acabou o seu prazo decadencial, você não pode mais lançar, não pode mais constituir o seu crédito tributário pelo lançamento referente ao IPTU do ano 2014. Beleza? Entendemos isso aqui? Cuidado com o que eu falei com relação à pergunta imprescindível que deve ser feita. Olha aqui de novo no artigo. O lançamento poderia ter sido efetuado. Em alguns casos, você vai se deparar com uma situação um pouco diferente do que eu tracei aqui. É imprescindível que você olhe, e isso foi explorado pela FCC em 2012, que você olhe e pergunte se o lançamento poderia ter sido efetuado naquele ano. Porque se a resposta for negativa, você vai ter que procurar o exercício no qual o lançamento poderia ter sido efetuado para aí sim começar a contar o prazo decadencial no próximo. Marcelo, me confundi. Calma. Olha essa seguinte situação. Vamos lá, imagina aqui, eu tenho um ano inteiro. Colocar aqui, imagine os meses do ano, estou falando, por exemplo, 2014. Aqui é o último mês de 2014, dezembro. Imagine que aqui, neste mês de dezembro, tivemos a ocorrência do fato gerador. E aí eu te pergunto, quando que começa a correr a decadência desse mês de dezembro aqui? Imaginemos que não houve a constituição do crédito tributário ainda, e a pergunta é, o fisco deverá constituir seu crédito pelo lançamento. Parta do pressuposto que essa situação é regida pelo artigo 1731, este que nós estamos estudando agora. Essa situação aqui será regida pelo artigo 1731. Não vou te dar todas as informações desse caso para não confundir ainda mais. Olha o que normalmente você equivocadamente faz. Boa parte das pessoas, quando estava lá fazendo a segunda fase da prova de fiscal do município de São Paulo, fez e errou. Olha só, volta aqui. Esse é o caso de um tributo originariamente lançado por homologação. Mas por conta de uma situação que nós vamos ver daqui a pouquinho, esse tributo não mais obedecerá à forma de contagem do prazo do artigo 150, parágrafo 4º. Ele vai obedecer à forma de contagem do prazo do artigo 1731. Por isso que eu te falei. Entenda, parte do pressuposto que esse prazo será regido pelo artigo 1731. Porque o ponto agora não é nem quando que o lançamento por homologação se submete a 1731. O ponto agora é termo inicial do prazo decadencial na regra geral do 1731. E essa história de você analisar quando o lançamento poderia ter sido efetuado. É esta a minha preocupação nesse momento. Olha, preste atenção nisso aqui. Beleza, então. Se o fato gerador ocorre em dezembro, o fisco já poderia lançar aqui em 2014, em dezembro? A tua resposta tem que ser negativa. Se esse tributo originariamente é lançado por homologação, tem que esperar o vencimento. Quando é o vencimento? Vamos imaginar aqui, ó, o vencimento é em janeiro de 2015. Após o vencimento, se o sujeito passivo não declara, não paga, que aí sim que o fisco irá se preocupar em lavrar o auto de infração, constituir o seu crédito pelo lançamento. Entendeu a situação? É um tributo originariamente lançado por homologação.
parta do pressuposto que, em um determinado momento, este tributo, e nós veremos quando daqui a pouquinho, ainda que originariamente lançado por homologação, ele vai obedecer o prazo do artigo 173, inciso 1, e não o artigo 150, parágrafo 4º. Se ele obedece o 1731, tem que me preocupar. Quando que o fisco poderia lançar e fazer correr o prazo decadencial apenas a partir do exercício financeiro seguinte. Então, nessa situação aqui, aonde nós temos a ocorrência do fato gerador em dezembro, o ano é dezembro, o vencimento vai se dar aqui, ó, no mês seguinte. E se o vencimento se dá no mês seguinte, somente a partir do primeiro dia após o vencimento, que nesse caso aqui vai ser, na verdade, o 1º de fevereiro, imaginamos que foram 30 dias para pagamento, primeiro dia foi aí 1º de fevereiro ou 31 de janeiro, enfim, são detalhes. No primeiro dia após o vencimento é que o fisco poderá lançar. Somente após o vencimento. Então, apesar de o ano ser 2014, o ano do fato gerador, ele, fisco, só pôde lançar em 2015. E olha o que diz o CTN pra gente. O prazo de 5 anos, ele começa a ser contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse caso aqui, o lançamento somente poderia ter sido efetuado em 2015. E você conta a partir do dia 1º de janeiro de 2016 o prazo decadencial. Então aqui nós teremos o prazo de decadência de 5 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Por quê? Somente aqui em 2015 que o fisco poderia efetuar o lançamento. Esta aqui é a visão fazendária, que é a cobrada em provas, apesar de o STJ nem sempre concordar com ela. Agora, pela redação do CTN, ela é perfeita. Numa situação onde você tem, exemplo, ISS, exemplo clássico, ICMS, você tem lá fatos geradores ocorrendo todo mês. O período de apuração do tributo é mensal. E aí você está lá, período de apuração, dezembro. Isso acontece sempre em dezembro. Se o período de apuração é dezembro, você vai ter o pagamento apenas no mês seguinte, em janeiro. E só após o prazo para pagamento é que o fisco vai ter ou não interesse em ele efetuar o lançamento. Ele tem que esperar o último dia do prazo, para ver se o contribuinte faz alguma coisa de errado. Ah, o contribuinte não fez nada, não entregou declaração, não fez o pagamento antecipado. Opa, então aí sim o fisco vai ter interesse em efetuar o lançamento. Se o período de apuração é dezembro, não poderia o fisco, dentro desse período de apuração ainda, efetuar o lançamento referente ao próprio período. Então, o lançamento, em relação à competência dezembro, período de apuração dezembro, somente pode ser efetuado no exercício financeiro seguinte. E o artigo 173 é claro, ele fala. Ora, o prazo decadencial de 5 anos começa a ser contado no exercício financeiro seguinte, ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, olha isso aqui agora, de novo. Então, vai começar a correr em 2016. Porque esse sim, 2016, é o exercício financeiro seguinte, ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado, que é 2015. Que é somente aqui em 2015 que o lançamento poderia ter sido efetuado. E aí eu te pergunto uma coisa. Isso é bom para a fazenda ou ruim para a fazenda? Isso é ótimo para a fazenda. E até justo. Sejamos honestos.
Você falar que o lançamento poderia ter sido efetuado dentro desse período de apuração aqui e já começar a contar o prazo logo no mês posterior, 1º de janeiro de 2015, se nem teve ainda o vencimento, peraí, é complicado também. Foi esse o gabarito. O gabarito da FCC cobrou esse conhecimento aqui. Você precisava salvar o crédito tributário e você só conseguiria fazer isso adotando esse entendimento. E foi o gabarito da FCC. Tudo bem? O STJ ele possui um entendimento até mais favorável ao contribuinte. O STJ ele costuma ler 1731 da seguinte forma: do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que? Aquele que o lançamento pode ser efetuado, o STJ lê essa expressão aqui como sendo equivalente a fato gerador. Nós temos vários julgados do STJ entendendo isso aqui como sinônimo de fato gerador. Para o STJ, então, analisando essa situação aqui específica, nós já teríamos a decadência correndo aqui no dia 1º de janeiro de 2015. Agora, eu repito, isso aqui é entendimento do STJ. A decadência correr a partir do 1º dia do exercício financeiro seguinte, sem se preocupar se o lançamento poderia ter sido efetuado ou não, nós vamos ver no próximo bloco, isso aqui é jurisprudência do STJ. Isso aqui é favorável ao contribuinte. Agora, você está fazendo concurso público para quê? Para advogar a favor do contribuinte ou do fisco? Se você estiver fazendo concurso público para advogar a favor do fisco, o entendimento que prestigia o interesse fazendário é esse daqui, que tem total amparo na redação do Código Tributário Nacional. Tudo bem? No próximo bloco eu vou te trazer aqui um julgado do STJ sobre esse tema. Vamos ver que ele prestigia nesse ponto o interesse do contribuinte. Agora, as provas de concurso público, como isso não é tema já pacificado, elas vão na literalidade do Código Tributário Nacional, que nesse ponto, em relação ao período de apuração de dezembro, esses tributos que se preocupam com o período de apuração mensal, quando submetidos à sistemática do artigo 1731, aí você vai aplicar esse entendimento que prestigia o interesse fazendário. Eu sei que você está se perguntando, Marcelo, isso tudo só tem sentido se eu estiver diante de um tributo sujeito a lançamento por homologação, mas por algum motivo que eu não sei ainda qual é, eu vou fazer incidir o artigo 173, inciso 1, ao invés do 150, parágrafo 4º. Concordo. Mas nós teremos situações onde isso acontecerá. Vamos ver daqui a pouquinho. Só estou inserindo aí aos poucos algumas discussões bem complexas acerca desse tema. Tudo bem? Se te consola, nós vamos ao final, quando acabar aqui esse bloco grande de decadência, realizar aqui uma questão desafio. Vou corrigir com você essa questão desafio e aí nós iremos resgatar todo esse conhecimento que nós estamos vendo sobre decadência, que é bastante coisa. Legal? Bacana, meus amigos? Até o próximo bloco, então.